dia, pessoal! Vamos para mais um dia de aula nessa quarentena que vocês estão se cuidando. Vocês falaram para mim que vocês estão se cuidando. E vamos lá. A gente vai falar agora do segundo bimestre sobre a questão dos fundamentos da geologia. Pergunto para vocês, o que é geologia? O que a geologia estuda? Meu bichinho aqui, ó. Bota no meu bichinho, coitadinho. Ele tá meio preocupado. Tá parecendo vocês, né? Quando eu pergunto alguma coisa, fico com essa cara aí em sala de aula. Então, o que é geologia? O que a geologia estuda? Para que eu preciso saber o que é geologia? Vamos lá. Vamos responder passando a carinha do bichinho. O que é geologia e o que a geologia estuda? Geologia é a ciência que estuda a Terra. Ela propõe e descreve explicar as origens, os aspectos e a disposição de materiais consistentes no globo terrestre, bem como entender os processos que permitem a formação mesmo dos materiais e da própria história da vida que envolve o planeta. Quando a gente fala nessa questão, gente, a geologia ela vai trazer como base toda a questão de aspectos nessa disposição de como se formou, quanto tempo tem determinado material, como que ela foi se formando, qual que é a base de desenvolvimento. Por muito tempo se achou geologicamente que o interior da Terra era oco, hoje sabe-se que não é, que é o que a gente vai ver na próxima aula. E qual é a importância de estudar? Quando a gente fala de estudar, né, a geologia ela vai trazer como base, ou seja, o que é importante estudar a camada superficial da Terra. Gente, nós seres humanos, ser vivo, só conseguimos ficar na crosta terrestre, que é a camada superficial. Ok? Quando a gente fala, o que ela estuda? Ela estuda a crosta terrestre, ou seja, a camada superficial do planeta. Ela subdivide em vários ramos de estudo, nos quais a gente vai falar da geologia morfológica ou geomorfologia. Vamos falar da geologia histórica, que é a geologia paleolítica, e vamos falar da geologia econômica. O que cada uma dessas estuda, né? Aqui vocês estão vendo o símbolo da geologia. Tá? Então, a geologia ela tem o símbolo de duas picaretas. Essa picareta é onde você vai fazer todo o processo de escavação, é onde você vai descobrir a base da nossa formação da crosta terrestre. Vamos lá, vamos falar um pouco de era geológica. Quando a gente fala em era geológica, a gente fala da Terra, que ela tem praticamente em ordem mais ou menos 4,6 milhões de anos, ao longo dos quais ocorreram inúmeros eventos datados. Datas essas, geologicamente. Quando a gente fala data geológica, ela é um pouco diferente da questão das datas de aniversário, datas comemorativas, tá? Porque a gente fala da idade relativa e da idade absoluta. O que é essa idade relativa e essa idade absoluta? Primeiro vamos falar da idade relativa. Tá? A idade relativa, ela apresenta o tempo de formação da crosta. O que? Ela é verificada através de análise da camada rochosa. Essa rocha, ela tira uma parte dela ou ela do local. Se não for danificar nenhum tipo de pesquisa, ela pode ser retirada. É levada para um lugar onde são destrunchado, avaliado as camadas que ela tem. Cada camada que ela tem equivale ao que a gente fala de idade relativa. Lembrando que as camadas de baixo, ela é mais antiga. E as camadas mais superficiais, ela fica a céu aberto já. Então ela fica mais alta. Então, lembrando que as camadas mais antigas servem como base para as demais camadas. Então ela leva milhões de anos para ser desenvolvida. Isso é o que a gente chama de idade relativa. Tá? É o que ela traz essa base cronológica, de uma ordem cronológica,
essa camada mais antiga vai funcionar como base e as mais novas vão vindo em cima. Por isso que a gente tem ela como relativa. A absoluta, ela não é feita dessa forma. Quando a gente fala dessa idade absoluta, a idade absoluta ela é utilizada a métodos radiativos. Como ela é feita? Ela é feita por um processo que a gente chama de mensuração do processo de desintegração. Essa desintegração é utilizada isótopos, que são reações, isótopos radiativos, que são reações químicas, são elementos químicos que são utilizados, tá? E através desses elementos químicos, sabe-se esses isótopos, qual ele é o mais estável. Sendo esse o mais estável, é a idade dele. A gente tem algumas outras formas que são utilizadas também. Primeiro, para a gente calcular a datação, a gente vai usar hoje, a gente fala hoje, a gente muitas vezes essa pedra, essa rocha é levada para o laboratório e no laboratório é feito todos os testes, com equipamento mais moderno. Mas ainda se utiliza muita questão. Como se calcula a idade geológica? Essa idade geológica ela é calculada pela datação mais recente, né, como eu falei lá na relativa e na radiativa. Os pesquisadores utilizam os isótopos, que é o radiativo, que são reações químicas. E aí, entre essas razões, tem o que a gente chama de meia-vida. O que é a meia-vida? A meia-vida é o tempo médio para que a desintegração da metade desse átomo ocorra. Isso vai relacionar o quê? Ao que a gente chama relativamente curta. Então é o que a gente chama de meia-vida. Lembrando que essa meia-vida que a gente está falando é o caso do carbono 14, que tem a meia-vida referente a 5.700 anos. Então, a vida dele total vai ser 11.400. A metade dele, que é a meia-vida, vai ser 5.700. Tá? Se eu tiver errado no cálculo, eu sou de humanas. Tá? Então, vocês já sabem ali. Só vocês dobrarem o valor de 5.700. Quando a gente fala nessa questão, pode-se datar uma rocha com bastante precisão. Sim. Através do meia-vida, através de exames de laboratório, através de urânio, a quantidade de urânio que se utiliza, através do chumbo 206, que tem como quantidade, né, a existência desses elementos da composição. Toda a base de composição ela é feita através desses materiais. Lembrando que tem também a base do laboratório, que é utilizado. E aqui, ó, eu deixei um pouquinho das eras geológicas para vocês. Então a gente fala da era. A gente pega a era Cenozoica, que iniciou há 65 milhões de anos atrás. Aqui a gente tem toda a base quaternária, certo? Que é o quê? A questão do desenvolvimento, homens sábios, o desenvolvimento dos primeiros homens, o surgimento precoce da vida atual, ó, todo o processo de proliferação. Aí a gente tem a era Mesozoica, há 225 milhões de anos atrás, pouquinho, né, novinha, a Mesozoica. Então a gente tem o período mais conhecido aqui, o Jurássico, né, que é o período dos dinossauros. Então surge o aparecimento das aves, o início da formação do Atlântico Norte, todo esse processo. Alguns também conhecem a questão da Cretáceo, que é também o período do dinossauro. Toda essa parte aqui é o período do dinossauro, tá? Que vocês conhecem mais. E aí a gente tem outras 3 eras, que é todo o processo onde ele vem da era Paleozoica, que ela tem 570 milhões de anos. É toda a questão de investigação, onde surgem as novas floras, a questão dos períodos de áridos, os processos de erosivos. Quando a gente fala dessa base, tem o surgimento dos
primeiros répteis. Então essa área aqui, ó, aqui o Carbonífero é quando surge primeiro as primeiras cadeias montanhosas, quando surgem os primeiros répteis, a formação das primeiras florestas, as bacias. Aí eu não vou ler todos, tá? Mas vocês têm isso na apostila de vocês. E aí você tem o período cambriano. O que se descobriu o período cambriano? O Felipe deve bater muito na tecla. Os moluscos, os vermes, a terra do continente que começa o processo de erupção e começa a formar todo o processo pré-cambrianos, né? Então são surgimento dos mares, os meios, os anfíbios, vamos dizer assim, que surgem nessa época. E aí a gente tem mais um, diretamente que ele vai surgindo, que é a formação das algas e das bactérias, tá? Vocês viram que cada coisa ele vai surgindo no seu devido tempo. E aí quando a gente fala nesse período, né, a gente tem toda uma possibilidade de datação, porque foi feita experiências, foi feito desenvolvimento, foi feito toda uma pesquisa na questão dessa base da Terra, né? A Terra, ela tem um centro de massa e ela tem aproximadamente 6.370 quilômetros, sendo que desses 6.370 quilômetros, a gente chegou de profundidade a 13 quilômetros somente, tá? Os demais, a gente não consegue ter essa observação. Por que a gente conhece 13 quilômetros? Por causa de interesse econômico, à base de jazidas de petróleo. Então, até 13 quilômetros da Terra, a gente conhece por causa do desenvolvimento das ações petrolíferas. Mais que isso, ninguém chegou a desenvolver. Sabe-se que tem todo um núcleo da Terra hoje, mas até lá a gente não sabe. Pessoal, e aí termina a nossa primeira parte da aula. A próxima aula a gente vai ver a diferença das estruturas química e física da Terra. Mas vamos lá, estudo, fazendo as atividades, fazendo plural, para vocês ir tirando as dúvidas nos próximos plantões. E até a próxima aula. Tchau, pessoal!